Bem-vindos e bem-vindas ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Ribeiro. Eu sou a Maria Almeida. Hoje temos como convidado o João, um dos administradores da página Truques da Imprensa Portuguesa. Bem-vindo. Olá, obrigado por me convidarem. A 13 de dezembro de 2015, pelas 22h18, numa nota de rodapé da TVI, lê-se: Banif, a TVI apurou que está tudo preparado para o fecho do Banif. Lê-se ainda: a parte boa vai para a Caixa Geral de Depósitos e vai haver perdas para os acionistas e depositantes acima de 100 mil euros e muitos despedimentos. A notícia foi sucessivamente editada até que depois esclarecida no Jornal da Meia-Noite. Nos 4 dias seguintes à publicação da notícia, mais de 1.000 milhões de depósitos foram levantados do banco e houve uma queda de 42,96% das ações do Banif. Sérgio Figueiredo, diretor de informação da TVI, disse na Comissão de Inquérito Parlamentar sobre o caso: a notícia foi sendo atualizada e corrigida a partir do momento em que foi para o ar. Corrigir e atualizar uma notícia já publicada é o normal na comunicação social em Portugal? Vocês já estão a assumir que eu sei o que é o normal na comunicação social e tenho dúvidas que possa responder-vos a essa pergunta. O que é que eu acho que não é normal? Não acho que é normal dar-se uma notícia que não é fundamentada, ou que eles não têm modo de fundamentar. Isso é interessante porque uma das poucas coisas que eu fui rever antes de vir falar convosco, e é muito rápido de rever porque são 10 frases só, é o Código Deontológico dos Jornalistas. E é interessante porque são 10 frases que se vocês as lerem, provavelmente já as leram, até se riem, tem uma certa piada ler as 10 frases do Código Deontológico do Jornalista, porque todos os dias somos confrontados com violações, e esse é um exemplo, será talvez um dos exemplos mais flagrantes aqui em Portugal dos últimos tempos, de como a publicação de uma notícia, não vou sequer tão longe por dizer que por maldade ou com a intenção de prejudicar o banco ou de levar a algum tipo de reação nos mercados, mas às vezes a própria vontade de ser o primeiro a dar uma notícia faz com que, se tiverem uma fonte, que essa fonte sim pode dizer as coisas com determinadas intenções, se tiverem uma fonte, publicam. E depois vão atualizando à medida que várias fontes vão confirmando ou desmentindo ou alterando parte das versões. Eu acho que foi um bocadinho isso que aconteceu aí, mas lá está, do alto da minha ignorância, acho que foi um bocadinho isso que aconteceu aí. E isso é uma coisa que acontece em Portugal, mas não é um truque exclusivo da imprensa portuguesa. Então, um exemplo muito conhecido do David Cameron, a notícia que apareceu sobre aquelas práticas que ele alegadamente tinha com um porco, foram publicadas, houve repercussão pela imprensa toda, pelo mundo todo, toda a gente ouviu falar sobre isso. Provavelmente hoje milhões de pessoas acreditam que isso é verdade, e poucos dias depois dessa notícia aparecer, a autora da notícia veio dizer que, na verdade, eles só tinham dito que alguém tinha dito que aquilo tinha acontecido, mas que, na verdade, eles tinham tentado fundamentar e não tinham encontrado nada, portanto, não tinham maneira nenhuma de provar aquilo. Mas uma vez que estava no domínio público, era verdade. Eu acho que esse se calhar é o ponto. É a partir do momento em que a imprensa tem o poder de criar verdades, então não devia ter o poder de ir alterando essa verdade até se perceber que essa verdade era uma mentira, porque nessa altura já é tarde demais. Sim, tu há pouco falavas do Código Deontológico do Jornalismo. Entretanto, neste caso específico, a TVI, no caso do Banif, foi condenada pela entidade reguladora da comunicação social a pagar 459 euros. Estou certo de que não voltarão a repetir a graça. No vosso Sobre Nós, escrevem: nós tentamos a todo custo denunciar quem erra e quem o faz com intenção, à direita e à esquerda, com dinheiro ou sem dinheiro. O que é que vocês definem como um truque? Essa é uma boa pergunta e até ajuda um bocadinho a esclarecer algumas das reações que temos, porque no fundo as pessoas normalmente entendem um truque como um engano, não é? Como algo que é apresentado de uma forma e depois na substância é uma coisa bastante diferente. Mas no geral nós temos uma abordagem um bocadinho mais abrangente que essa, ou seja, não falamos desses enganos deliberados, mas falamos também de erros que achamos mais grosseiros,
Falamos também dos clickbaits, que não são erros, são de alguma forma uma espécie de fraude ao leitor, não é? Que vai a pensar que vai ler uma coisa e afinal não tem nada a ver. Ou seja, no fundo, nós tentamos um bocadinho ser aquelas pessoas que leem o código deontológico e depois vão ler as notícias. E depois escrevem numa página de Facebook tudo aquilo que acharam que não bate certo com as regras. E é interessante porque o código deontológico dos jornalistas foi feito por jornalistas, já em 93. Pode-se dizer que já não está muito atualizado, porque houve grandes mudanças de paradigma no jornalismo e etc. Mas a verdade é que se lermos, como eles também não aprofundaram muito, bastaram-se em 10 princípios, e acho que se bastaram bem porque eles continuam bastante atuais. Então, no fundo, acho que é isso que nós fazemos. O nome da página é Truques da Imprensa Portuguesa, mas a todos os leitores não vale a pena comentarem a dizer que isto não é um truque, é um erro. A verdade é que um dos princípios do jornalismo é efetivamente verificar, assegurar que a informação é clara, é correta, é verdadeira. E isso implica efetivamente tempo para rever as coisas. Depois há o problema do que a tecnologia e as redes sociais vieram trazer ao jornalismo, vieram trazer pressa, vieram trazer aquela fome de ser o primeiro a chegar à notícia, e obviamente com isso tudo fica para trás. Mas ainda assim achamos que é importante haver aquela pessoa que diz: vocês aqui enganaram-se, vocês aqui publicaram isto antes de tempo, vocês publicaram uma notícia a dizer não publicar sem o ok do Hugo. Quer dizer, tenham cuidado naquilo que fazem, porque a verdade é que qualquer erro que vocês façam pode ter repercussões que, por exemplo, um erro na minha profissão se calhar não tem, não é? Se eu fizer um erro, se calhar a pessoa que trabalha comigo vai sofrer. Isto porque tu não és jornalista. Sim, mas se a SIC fizer um erro ou publicar uma notícia que não é verdadeira, no dia seguinte podemos ter um banco, a SIC ou a TVI, também não quero que a SIC me venha, a TVI neste caso, pode ser que no dia seguinte tenhamos um banco que vale metade do que valia. Uma das coisas que vocês também denunciam bastante é a falta de pluralismo nos comentários, principalmente das televisões. Numa publicação vossa a 5 de dezembro escrevem: para comentar a entrevista do Primeiro-Ministro, a RTP convidou, pasmem-se, David Diniz, Helena Garrido, José Manuel Fernandes e João Garcia. Qual é que tu achas que é o estado atual dos comentadores e opinion makers na comunicação social? Essa é uma pergunta interessante. Há dois tipos de comentadores. Há os comentadores que são, no fundo, jornalistas com uma autoridade superior e que, pelos longos anos que têm, por terem sido diretores de jornais, etc., são erguidos a comentadores, mas como estão na qualidade de jornalistas, há aquela impressão de que estão ali a dar uma visão jornalística, e a verdade é que, também pela própria posição que já têm, pelo próprio percurso que já fizeram, já estão um bocadinho acima disso, já dão, e bem, a sua opinião pessoal, não é? E portanto acho que têm que ser julgados no sentido de quando são convidados têm que se ter em conta aquela que é a sua opinião. E depois há os comentadores políticos, económicos, etc. E esses, pronto, têm as suas opiniões vincadas. Eu acho que eles, no que toca a comentadores políticos e económicos, eles tentam sempre fazer isso, trazer um de um partido, outro de outro partido, um de direita, outro de esquerda. Mas depois povoam o resto dos painéis com estes jornalistas. A Helena Garrido é um exemplo, David Diniz, José Gomes Ferreira, não é? Assim, estes jornalistas que foram jornalistas, atingiram um determinado nível de notoriedade, em que se permitem já, e com toda a legitimidade, dar a sua opinião. Agora, claro, quando se junta um painel com um elemento da direita, um elemento da esquerda e dois jornalistas que dão a sua opinião, e que é uma opinião de direita, como é legitimamente, então torna-se um bocadinho evidente perguntar, afinal, aquela preocupação que vocês tiveram de dar uma pessoa de direita e uma de esquerda, onde é que fica quando vocês enchem o resto do painel com jornalistas que têm opiniões pessoais de direita? Não fica, não é? E no fundo é uma bela maneira de fingir que querem trazer pluralismo a um painel, quando no fundo não querem. E é importante dizer que neste caso eram de direita, mas podia perfeitamente não ser, ou seja, podia perfeitamente convidar um político de direita e depois rodeá-lo de jornalistas de esquerda e de um elemento de um partido de esquerda,
e obviamente que isto também era uma situação que não era representativa e que punha o representante da direita numa situação desconfortável, porque não estava num painel onde houvesse pelo menos equilíbrio de força. E a verdade é que lá para fora, quando vemos um debate, se virmos 4 pessoas a comentar, 3 a darem sempre a mesma opinião, fica aquela falsa ideia de que efetivamente a maioria pensa desta maneira. Até existem vários pontos de vista que vão bater nesta ideia, e gera-se assim uma falsa sensação de consenso e transforma-se uma das posições numa posição de franja, não é? Que está subrepresentada ali e extrapola-se, estará subrepresentada também na opinião pública, e pode não ser verdade. Tu há pouco falavas da representatividade dos mídias, mais no caso dos comentadores políticos, mas também há outros casos. No dia 14 de novembro aconteceu no Martim Moniz a maior manifestação da última década a favor dos direitos dos imigrantes, com mais de 5.000 pessoas. Ao mesmo tempo, e também no Martim Moniz, houve uma manifestação do PNR contra a imigração, onde estiveram cerca de 50 pessoas. À noite, nesse mesmo dia, passando pelo feed de Facebook das páginas de comunicação social em Portugal, o Expresso tinha uma notícia sobre o assunto e que falava da detenção de um dos manifestantes do PNR, o mesmo no Público, o mesmo no Observador. O Diário de Notícias tinha 2 notícias, as 2 sobre a manifestação do PNR, a RTP não tinha qualquer notícia, a SIC Notícias tinha 3 notícias, as 3 sobre os manifestantes do PNR, o Semanário Sol tinha 4 peças, 2 sobre a primeira manifestação, 2 sobre a segunda, incluindo uma entrevista em direto com o presidente do PNR. Achas que isto revela um problema de falta de representatividade nos mídias, como falámos há pouco? Eu aí não falaria em falta de representatividade, eu acho que aí o problema é outro. Não falaria em falta de representatividade porque não acredito, não quero acreditar, mas não acredito que se dê esse enfoque à manifestação do PNR por se querer de alguma maneira trazer o PNR para a ribalta. Eu acho que aí já vem outro problema, que é o problema do que é que dá mais cliques, não é? O que é que atrai mais pessoas? É uma manifestação pacífica de imigrantes, quer dizer, a maior parte das pessoas não... Houve uma manifestação pacífica no Martim Moniz, imigrantes, até é lá que a maioria deles vivem, não é? É o que as pessoas pensam. Pronto, isto não trazia grande interesse, mas se houver uma manifestação do PNR contra imigrantes e se algum deles for detido e causar distúrbios e etc., dá logo para fazer aqueles títulos fantásticos que as pessoas leem, partilham, ou escandalizadas, ou a apoiar. Ou seja, é controverso, cria tráfego. E no fundo, esse é outro dos problemas. Acho que um é o tal problema de dificuldades com manter a imparcialidade e manter o equilíbrio e manter a representatividade das várias opiniões, e a outra é esta submissão ao tráfego, não é? E esse prende-se um bocadinho com aquele que é o modelo de negócio dos jornais, que hoje em dia está um bocadinho ultrapassado e vive disto, vive do tráfego, vive dos cliques, vive da publicidade. E portanto eu acho que nesse caso concreto acho que é muito mais nesse sentido de qual é a abordagem a este facto, não é? Que são 2 manifestações contrárias no mesmo sítio, qual é a abordagem que me vai dar mais tráfego? E eu acho que aí eles tomaram a opção, e em termos de tráfego acho que a tomaram bem, não é? Acho que seria a opção que mais tráfego lhes daria. Em termos de notícias, prestaram um péssimo serviço à comunidade, como é óbvio. Em junho de 2016 houve um caso parecido. Vocês falaram de um truque na contagem de pessoas presentes na manifestação contra o corte na atribuição de contratos de associação. Explica o que aconteceu nesse caso. Se eu me recordo bem, foi todo um episódio à volta da cobertura aos contratos de associação, sobretudo no Público, com uma jornalista muito particular. E nós tentamos sempre ao máximo não pessoalizar as coisas, não individualizar as coisas nos jornalistas, até porque reconhecemos que muitas vezes as decisões vêm de cima, de pessoas com mais responsabilidade, e que o jornalista acaba por ser um bocadinho aquele que dá a cara. Mas neste caso era sempre a mesma jornalista e era sempre o mesmo tipo de abordagem, e efetivamente viemos a notar que o Público está a fazer uma cobertura muito tendenciosa deste facto, não é, que se gerou aqui à volta dos contratos de associação, que culminou, e nem quer dizer culminou porque acho que depois ainda continuou, teve mais uns episódios, mas assim, aquele que foi o momento mais chocante foi claramente o momento em que nos apercebemos que tinha havido uma manifestação bastante razoável, com um número bastante razoável de pessoas a favor dos contratos de associação. E atenção, é muito mais fácil fazer uma manifestação contra do que uma manifestação a favor.
e as pessoas terem-se juntado espontaneamente ou de forma mais ou menos organizada a favor de uma coisa, não é a favor dos contratos de associação, perdão, Contra o corte. Contra ou a favor do corte. A favor do corte dos contratos de associação, exatamente. Juntar-se espontaneamente para fazer tem algum valor. E segundo vários relatos, estava lá muita gente. E o público noticia que estavam poucas pessoas, não sei o que é que usaram, umas dezenas de pessoas. Usaram assim um quantificativo qualquer que dava a sensação de que aquilo tinha sido uma bicha para o metro, quase. E depois também foi um caso desse em que eles foram depois adicionando pessoas à manifestação à medida que a notícia ia perdendo atualidade. Porquê é que achas que isso aconteceu? Esse é dos pontos sensíveis, um bocadinho sensíveis do nosso trabalho, que é, nós às vezes conseguimos perceber que existe uma tendência, que existe, por exemplo, neste caso da Clara Viana, com os contratos de associação, percebemos que existe qualquer coisa, mas quer dizer, não sabemos o quê, não sabemos se tem algum interesse especial naquilo, não sabemos se é uma grande defensora ideológica do recurso aos contratos de associação. O que percebemos é que existe qualquer coisa que a leva sistematicamente cobrir de forma tendenciosa as notícias a favor de um e a favor do outro. E um exemplo também engraçado que eu dei no Obrigado Internet foi a cobertura que fizeram às decisões dos tribunais. Porque houve uma série de decisões interlocutórias de providências cautelares, a maior parte das quais a favor do Ministério da Educação, e o público faz uma notícia sobre a única providência cautelar, na altura, acho que entretanto já houve mais umas quantas, mas a única que na altura tinha sido decidida a favor dos colégios. E depois na última linha da notícia diz assim, entretanto houve mais, mas uma coisa ridícula, tipo 50 decisões no outro sentido. E no fundo isto vai tudo gerar aquela nossa sensação de que aquilo foi uma coisa super debatida e que causou imensa polémica no seio da sociedade. Eu tenho sérias dúvidas que tenha sido o caso. Eu acho, honestamente, que afetou as pessoas que tiveram que mudar as crianças de escola, afetou os professores dessas escolas, afetou os donos dessas escolas, não tenho dúvida nenhuma, e não minimiza a sua preocupação. Aliás, nós nem sequer quisemos tomar posição, e todos nós temos posição sobre isso. Nós, o que nos chocava era que se estava a criar um facto. E depois nós trouxemos bastantes números sobre isto, no fundo, sobre qual é o peso dos contratos de associação no universo total de pessoas que têm filhos a estudar. Qual é o peso em termos de orçamento no universo total. E a percebermos que é uma coisa de franja, é uma coisa de muito pouca gente, não é por isso que não merece ser noticiada, merece, mas aquilo paralisou o país, não é? Toda a gente só falava manifestação para aqui, manifestação para ali, como se fosse uma coisa que tivesse, de facto, um impacto tremendo no país, e não teve, e não tem, tanto que agora não se fala disto e deixou de ser interessante. O Daniel Oliveira, ao É Apenas Fumaça, disse-nos: há um exemplo muito recente que é a história dos contratos de associação, que teve muito debate. Foi muito evidente que os jornalistas pendiam para um dos lados e eu, por acaso, até acho que isso não resulta propriamente de pressões políticas. Resulta da natureza dos próprios jornalistas, que são de classe média. O jornalismo é sempre um jornalismo de classes e é antes de mais, da classe de quem possui os meios de comunicação social, sobretudo nos momentos graves e difíceis, e depois nos momentos mais soft, daquela que é a realidade social que os jornalistas vivem e que não corresponde à realidade social da esmagadora maioria da população. É uma explicação. Eu acho que é uma explicação que pode aplicar-se a determinadas coisas, não é? Essa dos contratos de associação talvez seja uma. Pode ser uma explicação. Lá está, como estava a dizer, nós não sabemos porque é que a Clara Viana sente aquele tema tão intensamente e porque é que isso a leva a fazer um mau trabalho jornalístico, não é? No fundo, é essa a conclusão daquilo que nós dizemos, é que a Clara Viana está a prestar um mau serviço jornalístico. Não sabemos, essa pode ser uma explicação, mas acho que há outras situações em que já não é por aí, não é? Podemos falar delas se quiserem. Nos últimos 3 meses, vocês fizeram 295 publicações. Dessas 295, 91 denunciavam truques que supostamente favoreciam o PS ou o governo, 12 o PSD, 15 o Bloco de Esquerda, 18 desfavoreciam o PCP e uma o CDS. Isto mostra a vossa parcialidade? Isso é uma estatística interessante. Nunca nos tínhamos lembrado de fazer uma coisa desse género. Acho que este tema surge várias vezes, não é? E, portanto, é sempre bom atacá-lo de frente. Efetivamente, acho que é notório
e essa estatística só vem comprovar, que existe de facto um número elevado de publicações que visam desfazer truques contra o governo. Eu tenho várias explicações para esse facto. Acho que a primeira e que será talvez aquela de chapéu, é que a maior parte dos truques da imprensa, no que se respeita à política, não é? A política em Portugal, tem sido contra o governo. E eu acho que há duas maneiras de olhar para isto, e já discuti isto com várias pessoas. Uma é que a imprensa tendencialmente tem sempre essa orientação de cascar no governo, ou porque é o que vende, ou porque é o que costumam fazer, não sei. Eu honestamente também não fui olhar para trás para ver se isso era uma trend ou não, mas já foi uma coisa que me disseram, que tendencialmente a imprensa tem notícias contra o governo e, portanto, ok, agora o PS e de facto a página não existia, não sei se chegou a existir brevemente mas pronto, praticamente nunca teve a oportunidade de trabalhar com outro governo em funções para se ver se mudava ou não mudava. Depois há outro efeito, e esse aí eu acho que é talvez a maior causa desse desvio, que é, efetivamente, à medida que vamos fazendo mais publicações a desfazer truques que são contra a esquerda, ou contra partidos da esquerda, ou contra causas que a esquerda defende, a nossa audiência vai se tornando uma audiência muito mais afeta à esquerda do que uma audiência afeta à direita. E como os nossos posts vivem sobretudo das denúncias que nos chegam dos nossos leitores, se esses leitores forem mais afetos à esquerda, fazem-nos chegar mais posts de esquerda. E, portanto, nós temos noção disso e ultimamente temos tentado fazer um esforço ativo que passa sobretudo por nós próprios, gestores da página, irmos à procura ou estarmos mais sensibilizados para truques que não visem a esquerda ou que visem a direita, não numa ideia de vamos lá equilibrar ou vamos lá arranjar aqui uns truques para a direita só para eles ficarem contentes, não, numa tentativa de corrigir um enviesamento de fontes. Portanto, nós temos noção que 90% dos nossos posts vêm dos leitores. Se os leitores têm um enviesamento à esquerda, então nós temos que tentar corrigir esse enviesamento. Claro que só conseguíamos se conseguíssemos agora imensos leitores de direita que começassem também a alimentar-nos com denúncias e, portanto, as coisas equilibravam-se. Mas temos consciência disso. Essa estatística não a tínhamos, mas não me surpreende. Dito isto, daquilo que eu tenho visto nos últimos meses, lá está, não sei se é por ser o governo ou não, mas acho que a imprensa em Portugal é tendencialmente de direita. E quando digo a imprensa, não estou a dizer propriamente os jornalistas, mas estou a dizer as figuras cimeiras do jornalismo e do comentário político e do comentário económico em Portugal são tendencialmente de direita. Tem todo o direito de ser, mas isso acho que depois transparece no produto final. E, portanto, também por isso acaba por ser... Portanto, acho que são vários factos que concorrem. Acho que há uma tendência generalizada da imprensa, acho que há uma tendência do nosso público que nos enviesa e no fim, há se calhar o facto de atacar o governo é um desporto da imprensa, eventualmente. Como é que vocês escolhem o que publicar e o que não publicar? Para além de que, obviamente, como tu disseste, 90% ou uma grande parte deles vem do vosso público, como é que vocês escolhem? Nós temos um constrangimento de tempo, não é? Que é de tempo e de capacidade de trabalho, que é não conseguimos ler tudo o que nos chega e não conseguimos publicar tudo aquilo que merece ser publicado. E, portanto, obviamente temos que fazer alguma seleção. Também sabemos que não podemos estar a publicar coisas de 5 em 5 minutos ou de 10 em 10 minutos, porque senão também não estamos a denunciar nada, estamos só a impingir coisas aos leitores e perde-se o efeito. Ou seja, efetivamente, se nós queremos denunciar uma coisa que achamos que é grave, temos que a denunciar e temos que dar tempo para as pessoas lerem, para as pessoas partilharem e, portanto, nós tentamos não publicar mais de, sei lá, 5, 6 coisas, 7 coisas por dia. Não sei se também tem essa estatística, eu não tenho, mas há de ser à volta disso. E a seleção acaba por... Às tantas acaba por ser um bocado ao calhas, também, porque nós não conseguimos abrir as mensagens todas, portanto também não conseguimos filtrar tudo. Acabamos, sem dúvida nenhuma, por priorizar aquelas notícias que nós vemos que estão a ter mais impacto, e portanto, se estão a ter mais impacto, estão a ter mais partilhas, a probabilidade de fazerem mal é superior e, portanto, temos a obrigação de atacar logo aquelas.
Foi um bocadinho o caso daquela carta da Maria ao Presidente da República, que já estava toda a gente a falar da carta da Maria e nós fomos olhar para aquilo, até foi alguém que nos fez a primeira investigação e aquilo, umas coisas, imensa coisa que não batia certo. Portanto, achámos que devíamos falar sobre isso. Os contratos de associação, era impossível não falar dos contratos de associação na altura. Mas, quer dizer, há vários temas que nós conseguimos perceber que toda a gente está a partilhar e a falar e que claramente, se não estiverem a ser trabalhados ou a ser noticiados como deve ser, são prioridade. E esses damos prioridade. E depois acaba aqueles menores, não é? Aqueles que às vezes somos nós que chamamos a atenção para eles, para os rebater. Também até, não sei até que ponto é que estamos a prestar um grande serviço se ninguém os leu. São coisas que descobrimos, mas acho que acaba por ser um bocado ao calhas nesses pequenos. Os grandes é fácil de identificar, os pequenos são as publicações que conseguimos ler e confirmar, porque nem sempre é fácil confirmar o que nos chega. Uma das publicações que ultimamente teve mais impacto vossa, a 27 de dezembro, denunciaram um truque sobre uma notícia publicada pela Margarida Gomes, jornalista do Público. A notícia abordava o facto da mulher do atual Presidente da Câmara da Gaia, do PS, ter sido aumentada e promovida sucessivamente entre 2010 e 2015, enquanto trabalhava numa organização com ligações à Câmara. Vocês desmontam o facto do título da notícia realçar o aumento de 390% e também o facto de ela própria ter ligações pessoais às pessoas sobre quem estava a escrever. Ainda assim é um facto que a Elisa Costa foi aumentada e foi promovida várias vezes. Isto não acaba por tirar o foco de um assunto que é necessário escrutinar, neste caso os benefícios dados por políticos a familiares? Sim. Ou seja, eu acho que esse é um excelente exemplo para demonstrar também, no fundo, a dificuldade do trabalho que fazemos, não é? Sobretudo não sendo profissionais, não estando dedicados a isto a 100%. E eu acho que esse post é um ótimo exemplo de um grande truque que tinha que ser denunciado e de uma falha nossa em enquadrar devidamente, no fundo, a dimensão do truque. Ou seja, não tenho dúvidas nenhumas de que deveria ter sido noticiado, não tenho dúvidas nenhumas, admito que seja um fator interessante e relevante saber que a mulher do Presidente da Câmara passou de part-time para full-time e foi aumentada numa altura em que os salários estavam congelados, e os aumentos estavam congelados, durante o mandato do Presidente. Acho que sim. No entanto, o modo como a notícia foi dada, mas atenção, isto que eu vou dizer agora não exclui que a outra notícia devesse ter sido dada, mas nestes moldes, ou seja, a mulher do Presidente da Câmara foi-lhe alterado o contrato para full-time, foi aumentada, eventualmente foi promovida. Pronto. E, portanto, o que é que se passa aqui? Nepotismo, não nepotismo, recolher, se calhar, depoimentos do Presidente, da senhora, de alguém que terá sido preterido na promoção, etc. Acho que esse é o trabalho do jornalista e acho que era isso que devia ter sido feito. E nós, quando denunciámos o truque, devíamos ter deixado muito claro de que aquilo era uma notícia, mas havia uma maneira correta de a dar. Mas a maneira como ela foi dada teve um aumento de 400 e tal por cento, 390. 300 e tal, não é verdade, simplesmente. E ultrapassa o facto da jornalista não fazer uma declaração de interesses, e se calhar depois aqui podemos pegar mais à frente neste tema das declarações de interesses dos jornalistas. E havia também outra falha grave relacionada com os tempos, ou seja, na altura em que ela foi contratada, omitia que ela tinha sido contratada para aquela instituição antes dele ser presidente. E, portanto, no fundo, as pessoas ficavam com a ideia de que ela tinha sido contratada e que tinha tido um aumento de 300 e tal por cento no salário. Quer dizer que não era bem verdade, mas não quer dizer que não existisse nada noticiável. Quer só dizer que aquela notícia foi má noticiada. Neste caso, vocês achas tu que fizeram spinning da notícia? Ou seja, pegaram na mesma notícia, mas deram-na de um ângulo diferente? É que a nossa intenção nunca foi dar a notícia. Na medida até porque vocês não são jornalistas. Até porque não somos um jornal, não é? Ou seja, a nossa intenção nunca é dar a notícia. Nós quisemos pôr em causa a abordagem do público, porque achámos que os erros que o público cometeu, nesse caso a jornalista, que cometeu na abordagem da notícia, portanto, as informações que pôs do aumento, o facto de ter omitido a informação de que ela tinha sido contratada antes, deram-nos a entender a nós que a intenção daquilo era criar um facto que prejudicasse este presidente de Gaia nas eleições autárquicas. Pronto, foi com essa sensação que nós ficámos.
E foi, no fundo, e se calhar aí talvez tenhamos ido com demasiada cedo ao pote, tentar desmistificar essa situação e, efetivamente, mas isto é algo que também já discutimos internamente, já discuti com outras pessoas, se calhar ultrapassou-nos o facto, ou ultrapassou-nos a sensibilidade de sublinhar que efetivamente havia ali uma notícia. Não foi, é bem dada e mais, foi propositadamente mal dada para criar um facto que era mais gravoso para a imagem do Presidente do que eventualmente seria o outro. E portanto, eu acho que houve aí, esse é um bom exemplo de um truque com intenção de prejudicar, mas no qual nós podíamos ter tido uma abordagem diferente, se calhar mais clara. Numa outra publicação vossa, de 3 de dezembro de 2016, escrevem: José Manuel Fernandes, publisher do Observador, mente descaradamente sobre a situação do metro de Lisboa. No seu comentário afirma que o metro de Lisboa foi deixado a funcionar a meio gás, sempre cheio, com menos carruagens, de modo a pagar mais aos trabalhadores e satisfazer os sindicatos. O objetivo de José Manuel Fernandes é claro: virar os pobres contra os pobres, instigar a revolta dos que estão lá em casa contra os trabalhadores supostamente privilegiados e, pelo caminho, criar a percepção generalizada das vantagens da privatização. Como é um manipulador muito experiente, falo de um exemplo do cotidiano, muito caro a todos os cidadãos de Lisboa que andam de transportes públicos. Mas falo também, como sempre, com recurso a uma mentira, pois não é verdade que os trabalhadores de metros tenham sido alvo de privilégios e a situação do metro, para além de ser exclusiva do último ano, decorre precisamente de falta de investimento na empresa. Com que objetivo a RTP continua a convidar um mentiroso e manipulador? Sendo vocês anónimos, fazer este tipo de juízo de valor pode ser eticamente criticável? Sim. Eu acho que o anonimato é um tema muito, muito debatido entre nós e não é pacífico. Aliás, nós vemos muito boas razões para não sermos anónimos. Uma delas será, porventura, quem escreve os posts, poder assiná-los e poder dar a cara pela sua opinião. Ou seja, no fundo, dava também a possibilidade de fazermos opinião, que é uma coisa que tentamos não fazer, apesar de às vezes acontecer. É assim, lá está. Quando somos vários gestores e funcionamos todos de forma independente e individual, portanto não damos cavaco um ao outro, uns aos outros neste caso, as coisas, esta questão do anonimato cria mais tensões, não é? Porque efetivamente acredito que quando se escreve uma coisa dessas, a vontade é de dar a cara, até porque é uma coisa que se podia perfeitamente ter escrito no perfil de Facebook. Se calhar não pertencia aos truques o comentário final, pertencia só à primeira parte, mas lá está, quando escrevemos pomos um bocado de nós naquilo que passa, e por vezes é difícil ultrapassar a questão de que estamos a escrever numa página cujos gestores não dão a cara, não é? E que portanto há certas coisas que podemos dizer e há certas coisas que não podemos dizer, mas sim, percebo a questão e efetivamente é um dilema ético com que nós nos confrontamos, mas chegamos invariavelmente à mesma conclusão, que é individualizar a página iria prejudicar a página no longo prazo. Achamos que iam pegar muito mais nas pessoas que estão a escrever as coisas do que propriamente nos truques, e era nisso que nós queríamos que se focassem. Segundo, achamos que qualquer pessoa que escreva na página passa a ser um alvo, porque está a fazer um trabalho que é muito impopular junto desses grupos. E portanto também não queremos que isso seja um dilema que as novas pessoas que nós queremos trazer para a página tenham que confrontar. Também não queremos que ninguém esteja a arriscar nada. No fundo, isto é um trabalho que qualquer um de nós podia fazer em casa. A única diferença é que nós fazemos na internet, imensa gente vê, imensa gente comenta, imensa gente partilha, e toda a gente tem acesso àquilo que nós achamos que nós achamos da forma como se dão as notícias. Mas sim, é um dilema ético e coloca várias questões éticas, não fugimos disso de todo. Algum de vocês pertence ou é afiliado em algum partido político? Não. Esse é um ponto fulcral. E é uma acusação que nos fazem muitas vezes e que, de certo modo, nos deixa... Enfim, nós compreendemos, não é?
compreendemos porque efetivamente há esse desvio que já falámos há bocado, mas deixa-nos um bocadinho, quer dizer, tristes e incomodados. Na verdade, quando nós queremos sair do anonimato é precisamente para dizer às pessoas: toma, agora vê lá por onde é que vais pegar, porque nunca tive nenhum partido, nunca tive nenhum emprego que tivesse relacionado com o Estado sequer, enfim. Era uma das boas razões para nós sairmos do anonimato, mas acho que é uma coisa com que temos que lidar. Quer dizer, nós sentimos isto pessoalmente porque somos nós hoje, mas pensamos que daqui a 2 anos já não estamos na página e alguém há de estar, e portanto não é relevante. Achamos mais importante aquilo que fazemos diariamente do que propriamente tirar de cima de nós. Também, como ninguém sabe quem somos, não é propriamente uma espada que anda em cima de nós, mas ninguém é afiliado, e o que vamos tentar é que qualquer pessoa que entre daqui para a frente, é um requisito. Também não podemos proibir as pessoas no futuro depois de se juntarem a sítios, depois de fazerem parte da página, mas à partida não queremos ninguém que esteja relacionado com partidos, precisamente porque percebemos que isso minava completamente a confiança que as pessoas têm na página, e a verdade é que há muita gente que confia na página. Numa publicação vossa, a 28 de novembro do ano passado, coloca uma imagem do título de um artigo do Observador que diz o seguinte: o título é "Como a Caixa se tornou num caixote de problemas", e escrevem na publicação: bom era privatizar e entregar a uns amigos, não era Observador. Isto é um truque? Este título é um truque? Eu acho que sim, ou seja, acho que é uma questão de timings. Se fosse um artigo de opinião, não é? Mas quando se dá uma notícia, primeiro, dar uma notícia em que o título é uma metáfora, a mim já me faz confusão. Eu não sou jornalista, mas faz-me confusão, não é? Porque uma notícia é, no fundo, uma descrição de factos. Obviamente pode beber um bocadinho da experiência pessoal do escritor, obviamente, da forma como ele olha para os factos, da sua mundividência, da sua experiência de vida, mas um título que é uma metáfora, ainda por cima disfarçada de piadola, já começa, é o que nós dizemos, já soa ao alerta, não é? Mas era um facto que a Caixa tinha e tem problemas. Não, a Caixa tem problemas, sem dúvida. É um bocadinho o tom, e se calhar não custa nada confessar que também o próprio facto de nós sabermos, até porque é mais ou menos evidente, que o Observador tem um determinado viés, que tem, não é? Faz com que também olhemos para as coisas deles e ficamos logo irritados por pensar que eles não estão a dar uma notícia, eles estão ali a querer puxar pelo que está mal na Caixa, e neste caso para tirar dividendos políticos, mas evidentemente também numa situação em que a Caixa está muito fragilizada economicamente. É interessante fazer uma notícia desse género. Acho que se pode e deve falar sobre os problemas da Caixa. Acho que dizer, fazer um retrato relativamente objetivo desses problemas é uma coisa que deve ser feita. Acho o título muito, muito estranho, mas lá está. Também não me lembro agora do conteúdo do artigo para te dizer concretamente se havia lá coisas que eram ou não eram verdade, se estavam ou não estavam empoladas, mas lembro-me desse título, e lembro-me que esse título foi algo que fez logo soar o alerta. Dar notícias com metáforas e piadolas em temas tão sérios como esses, não é? No fundo parece quase uma intervenção de um deputado da oposição, não é? Que a Caixa é um caixote de problemas. E como é que tu achas que devem ser feitas as edições às notícias? Porque muitas vezes a notícia é editada, mas a edição tem muito menos impacto do que o original. Sim, tantas edições como depois as erratas que se fazem nas versões publicadas. É um tema engraçado. É assim, eu acho que ainda por cima hoje em dia, vocês saberão isto melhor que eu, mas a ideia que eu tenho é que quando a notícia é editada, mesmo quando o título é editado, nos widgets do Facebook isso não se reflete. Portanto, se eu partilhar uma notícia que diz A e entretanto a notícia tiver evoluído para não A, a notícia que já está partilhada por todo lado é A. As já partilhadas não... Sim, as já partilhadas acho que não atualizam. E isto é uma coisa, por exemplo, nós falamos muitas vezes disto, é que quando carregamos, depois carregamos e o título já é diferente. E depois lá em cima no link ainda vemos o título antigo. Mas eles poderiam moderar isso. Poderiam editar o próprio texto pois, que aparece nas redes sociais. Não é um conhecimento técnico que a mim me escapa, mas acho que, primeiro, os edits são muito sensíveis. Ou seja,
dou de barato que uma notícia evolua, que uma coisa possa ter um desenvolvimento. Agora acho que o que acontece muitas vezes que é edições que não são identificadas, erratas de notícias de primeira página que aparecem no final, na penúltima página, pequeninas. Acho que não é uma maneira séria de fazer as coisas. Primeiro, pode-se pensar que é só não queremos admitir o erro, portanto admitimos ali de maneira a ninguém perceber que erramos, mas eu acho que é muito mais que isso, ou seja, que sobretudo quando estamos a falar de notícias que, no nosso entender, foram lançadas cá para fora para produzir um determinado efeito, elas depois são atualizadas até por questões legais, não é? Se eles sabem que tem uma notícia que é falsa, têm que a corrigir. Há um caso que eu queria falar. O Observador, há uns tempos, afirmou que o Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, saberia que o seu chefe de gabinete, Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, teria inventado os seus cursos. Vocês fizeram um truque, ou melhor, denunciaram este truque. Explica o que é que aconteceu neste caso e como é que foi feita a edição à notícia, se te lembras? Nesse caso, julgo eu que por trás estava uma entrevista que tinha sido feita ao secretário de Estado que saiu, onde ele não terá dito que o ministro saía, e acho que a notícia foi à TSF, e o Observador depois publicou, porque acho que teve ao telefone com ele e não sei o quê, e publicou que ele sabia. Pronto, e depois falou algum escândalo, não é? Porque se ele sabia, era conivente e tinha que tirar daí dividendos políticos, e houve pedidos de demissão por parte do PSD, e etc. E depois, o próprio secretário de Estado, de saída, veio esclarecer que não tinha dito nada daquilo e que, afinal, o que o ministro sabia não era que ele não tinha cursos, era que ele tinha vontade de o despedir. E que no fundo a resposta do ministro tinha sido mas ele está a passar dificuldades em casa e a mulher está doente e não sei o quê, aguenta lá mais um bocado. Acho que foi assim uma coisa desse género. Portanto, não tinha nada a ver, que até com muita graça o João Miguel Tavares, que até é uma pessoa que não é nada favorável ao governo no geral, até fez um post no fundo a criticar a maneira como se tinha dado a notícia, não é? Porque é surreal pedir-se a admissão de um ministro com base numa notícia do Observador que eles depois vêm-se a perceber e não era nada daquilo, não é? Como é que eles deviam ter editado esta notícia? Não, acho que isso não é uma notícia que se edita, acho que isso é uma notícia que se desmente, e a desmentida da notícia não se faz no corpo da própria notícia ou com alterações subtis à própria notícia, não, faz-se com um anúncio com a mesma dignidade que eles deram à notícia falsa. Eles têm que vir por cima e dizer assim: o Observador errou, entendemos mal as palavras, não sei o quê, pedimos desculpa aos leitores. E eu honestamente, do ponto de vista do leitor, eu mais depressa volto a um jornal que, quando erra, admite em primeira capa, se for preciso, que errou, porque sinto que este jornal não me vai enganar, porque quando me enganar, ele depois vai-me avisar com a mesma dignidade com que me enganou. E portanto eu acho que passa um bocadinho por aí. Eles têm que dar aos erros que fazem, não estou a dizer aos erros, não são aqueles erros pouco materiais, mas quando são estes casos, eles têm que dar ao erro deles a dignidade que deram à notícia, sob pena de ficarmos todos com a sensação de que fomos enganados. Fomos enganados porque eles enganam-nos pela frente e depois vão corrigir por trás. Não é uma maneira séria de lidar com os leitores, no fundo. Tu achas que o jornalismo em Portugal precisa de alguém que escrutine como vocês fazem, ou precisa de mais alternativas? Eu acho que principalmente o jornalismo em Portugal precisa de ser resgatado pelos jornalistas. Ou seja, por muito importante que seja a página que nós gerimos, por muito importante que seja o espírito crítico dos leitores, que deve existir sempre, quer o jornalismo seja perfeito, quer não seja, eu acho que fundamental era os jornalistas olharem outra vez para o seu código deontológico, beberem aquelas palavras, perceberem se é aquilo que eles querem para a profissão deles ou não, e se for, então têm que resgatar o jornalismo. E isso passa por apontar o dedo aos colegas que utilizam o jornalismo para dar voz a outros interesses, passa por arranjarem um modelo de negócio que seja sustentável à margem, ou pelo menos não totalmente dependente de receitas de publicidade, e arranjarem uma maneira de que o jornalismo seja aquilo que eles decidiram que devia ser em 93, quando aprovaram o Código Deontológico. Porque o Código Deontológico dos jornalistas é uma coisa... É mesmo interessante, porque eu que até estou habituado a ler códigos e leis e etc., nunca tinha lido nada
pequeno, tão sucinto, mas no fundo que resumisse tão bem aquilo que deve ser a tarefa deles. Portanto, eu acho que essa é a principal, eles têm que resgatar o jornalismo. E no dia em que eles resgatarem o jornalismo, honestamente, acho que a página deixa de fazer sentido, porque eles próprios se vão policiar, passa a expressão, uns aos outros, não é? Quando passar a ser indigno dentro da profissão, uma indignidade profissional, fazer determinadas coisas que atualmente se fazem, embarcar em sensacionalismos, veicular notícias falsas, dar notícias que têm que ser dadas, mas de um modo totalmente enviesado para aquilo ganhar outro impacto e ter mais efeito. Quando isso passar a ser visto como uma coisa indigna, se calhar eles policiam-se uns aos outros. E eu acho que isso era o fundamental. Tu falaste das receitas de publicidade no jornalismo. A Optimal Analytics prevê que o crescimento dos ad blockers vai levar com que em 2020 só nos Estados Unidos existam 100 milhões de users que não vão ver publicidade nos jornais, mas noutros sítios também. Tu achas que esse crescimento dos ad blockers também faz com que a alternativa a isso seja a publicidade disfarçada de notícia, como vocês já têm vindo a denunciar? Sim, claramente a publicidade tem ficado mais criativa, não é? Acho que qualquer pessoa que queira evitar pop-ups hoje em dia evita, já não são uma realidade. Continuamos a ter aqueles banners, mas mesmo assim conseguimos evitá-los. Portanto, começa a ser um bocadinho isso. Também se vê noutros meios, com o product placement nas telenovelas e etc. E os jornais vão começar a fazer um bocadinho isso, aqueles artigos patrocinados, que já se vêem muito, a questão da Renault, do Observador, e o dinheiro vivo então é pródigo em fazer patrocínios, mas claramente o jornalismo, acho que é um dos grandes desafios é eles encontrarem um modelo de negócio que seja compatível com os princípios que devem seguir profissionalmente, e isso é que é difícil, porque ultimamente mudou completamente o paradigma. Antes o jornalismo era um serviço, não é? Quase um serviço público, mas um serviço, e hoje em dia é um produto, não é? Que eles trabalham e que depois nos impingem, e então quando tu trabalhas um produto estás a trabalhar algo tendo em conta o que é que o consumidor gosta, e quando estás a prestar um serviço, sobretudo um serviço com algum pendor público, estás sobretudo preocupado em fazer o que está correto e o que é melhor. E acho que isso são concepções completamente diferentes, e estamos a chegar mesmo ao ponto em que estamos a consumir produto que é feito para nós. Tu achas que é possível a criação de um meio de comunicação social em Portugal que seja totalmente independente dos grupos económicos e de publicidade? É assim, eu acho que vocês estão a partir do princípio de que é preciso criar esse grupo. Eu acho que criar um novo grupo de comunicação social é sempre uma dificuldade, lá está, porque não é um meio que dê muito dinheiro, que está sobretudo refém das receitas de publicidade, e portanto é assim, acho que em termos de projetos independentes, ótimo, tudo aquilo que puder funcionar em paralelo com poder político, com poder económico, é fantástico, e acho que se isso pudesse ter impacto, se pudesse tornar mainstream, era perfeito. Agora, a verdade é que não podemos desistir dos mídias tradicionais, e quando estou a dizer mídias tradicionais não estou a falar de jornais, também vou falar mesmo quando estão no online, ou seja, destes grandes grupos, destes grupos tradicionais de comunicação social, eles têm que ser resgatados desses interesses. O que é muito difícil, não é? Porque as coisas não vivem do nada, e das duas uma, ou o Estado as paga, não é? O que também não me parece que seja uma solução, ou há algum mecenas, não é? Mas em Portugal também desconfiam sempre dos mecenas, não é? Se alguém aparecer aí com uma mala cheia de dinheiro para dar aos jornalistas para eles fazerem o seu trabalho como deve ser, vai logo haver quem desconfie. Não sei muito bem como é que isso funciona. Eu acho que passa mesmo por arranjar um modelo de negócio que permita aos jornalistas fazerem o seu trabalho sem estarem dependentes destes interesses todos. E acho que isso passa muito por uma alteração dos meios que temos atualmente, dos órgãos que temos atualmente. Eventualmente, claro, vão chegar novos players, mas era muito importante que os atuais percebessem que eles nos estão a dar já não é bem aquilo que eles nasceram para fazer. E é muito triste sobretudo quando vemos jornalistas mais velhos a saírem e a despedirem-se destes jornais, porque já não produzem conteúdo, já só estão a prestar ou a serem despedidos. Sim. Este foi mais um episódio do Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. O Apenas Fumaça é produzido por Ricardo Ribeiro, Bernardo Afonso, Pedro Dusarte, Frederico Raposo, Pedro Cardoso, Tomás Pereira. Obrigada, João. Obrigado.
A música é dos Lotus Fever. Subscrevam a mais episódios em apenasfumaça.pt ou no iTunes, SoundCloud, YouTube, SAP24 e também noutras apps de podcast. Até já!